Para nós é sempre uma honra imensa poder trocar ideias, reflexões sobre o processo de peticionamento eletrônico. Eu pude testemunhar, acompanhei de perto toda a evolução da implantação no estado de São Paulo, né? Embora residindo aqui há 10 anos, eu sou do interior, como o Dr. Rui bem colocou, né? Nascido em Bauru, então a gente sabe, pôde perceber e sentir a realidade das diferenças envolvendo o preparo para essa nova, por que não dizer, porque para essa nova forma de advogar, que é o processo de peticionamento eletrônico. Então, ao longo de mais de 2 anos, nós estamos empenhados em levar processo de peticionamento eletrônico por todo o estado e por todo o Brasil, né? Aproximadamente 40 subseções nós visitamos somente no ano passado, doutor Rui. E em uma única oportunidade que nós não podemos só nos permitir dar uma palestra, mas capacitar para o processo eletrônico. Então, são aquelas palestras de 3 horas, né? E que os advogados saem e ninguém reclama do horário, porque sabe que é um único, ou talvez o momento em que ele pode ter um contato especial com o processo de peticionamento eletrônico. E assim foi, né? Desde o anúncio de que a informatização iria ocorrer no estado de São Paulo, a OAB sempre proativa, nunca reativa, já montou o seu comitê, já tratou das 10 medidas de inclusão do advogado no processo de peticionamento eletrônico, considerando esse número de 350 mil advogados, que é o que nós temos. Então, nós tivemos essa oportunidade, que muito nos honrou, agradecer desde já ao doutor Humberto também, por poder integrar o Departamento de Cultura e Eventos e levar isso para todo o Estado. Foi muito valioso, porque nós servimos de um observatório para o processo eletrônico, ou seja, poder constatar quais são as principais angústias, insatisfações, os principais medos, as vantagens ou desvantagens, na visão do advogado, considerando as suas limitações técnicas, considerando eventualmente a sua idade. Todos esses fatores foram considerados por nós, e nós vimos também trabalhando junto à Comissão de Informática aqui, a qual desde já faço o convite a todos os colegas que se sentirem motivados a participar. A comissão ela está à disposição justamente para que nós possamos tratar dessas questões técnicas envolvendo o processo eletrônico. Então, muito me orgulho, eu estou abrindo esse ciclo de palestra, 1 ano de processo eletrônico, balanço geral, né? E justamente porque realmente, embora o processo eletrônico seja bem conhecido na seara trabalhista, nós temos aí iniciativas desde 2004 na segunda instância, no TRF, o PJE, que é o sistema trabalhista já implantado há muito tempo, a realidade bateu a nossa porta, foi sim o ano passado, especificamente no dia 4 de fevereiro de 2013. Né? E eu me lembro muito bem que nós estávamos aqui, eu e o doutor Rui, no dia 28 de janeiro de 2013, ou seja, a última capacitação na iminência de ingressar o processo eletrônico, né, foi casa cheia, muitas dúvidas, à época um sistema absolutamente precário, e que nós pudemos então, de certo modo, minimizar essa ansiedade do advogado, e justamente por isso foi proposto isso, um balanço geral. É muito importante, né, normalmente são as palestras técnicas que atraem o colega advogado, mas às vezes é bom eu situar qual é o contexto do processo eletrônico. É que eu não consigo medir, eu não controlo. Então, o objetivo dessa palestra é justamente passar este panorama para os colegas, ou seja, após 1 ano, o que mudou, né, na nossa visão, e proporcionar que os senhores também pontuem o que mudou na visão de vocês e quais são os desafios, o que temos pela frente em relação ao processo de peticionamento eletrônico, sobretudo no estado de São Paulo, o nosso objeto da palestra, ok? De início eu deixo aqui os meus contatos, josé.milagre@legaltech, fico à disposição para responder todas as dúvidas dos colegas, tanto aqui como na internet também. A gente tem um grupo muito unido na rede social Facebook, o qual eu vou fazer questão de mencionar ao final da apresentação, ok? Bom, o que eu estou programando para essa noite? Uma introdução. O SAGE, nós vamos entender, logicamente que os senhores já conhecem o SAGE, né, mas o que mudou com o SAGE, as deficiências. Vamos entender a distinção entre SAGE, Sistema de Administração da Justiça, e PJE, Processo Judicial Eletrônico. Vamos compreender como anda o cronograma de implantação. Vou revelar alguns dados em relação a uma pesquisa que fiz e que ficou 1 ano no ar, que demonstra exatamente o que o advogado tem sentido em relação ao processo eletrônico. Isso tem ajudado, sem dúvida alguma, a OAB continuar com as suas iniciativas de capacitação, de facilitação, para que o advogado possa exercer a advocacia com tranquilidade nessa nova era. Perspectivas futuras e, por fim, os agradecimentos. Bom, quando eu falo em processo eletrônico, né, eu falo de uma lei, a 11.419, de 2006,
Essa lei está lá no Código de Processo Civil, ela alterou o Código de Processo Civil e permitiu, então, a prática de atos processuais por meio eletrônico. Até então, antes de eu ter uma lei que habilitava o processo eletrônico, foi preciso que eu tivesse uma norma que tornasse a assinatura digital válida, ou seja, que a assinatura digital de um documento eletrônico, que ela gozasse de presunção de veracidade, ou seja, garantir autenticidade, integridade e não repúdio. E como que eu garanto esses 3 elementos? Através do certificado digital. Então nós tivemos em 2001 a edição da medida provisória 2.200 de 2001, que instituiu então a validade dos documentos eletrônicos, desde que, e tão somente se, assinados mediante certificado digital. Qualquer certificado digital? Não. Um certificado digital expedido por uma autoridade. Qualquer autoridade? Não. Um certificado digital expedido por uma autoridade cadastrada num instituto que a medida provisória cria, denominado ICP Brasil. Infraestrutura de chaves públicas. A nossa instituição, a OAB, única instituição que por lei federal pode atestar a condição de advogado, é uma autoridade e hoje expede certificado aos colegas advogados, como todos aqui que já têm certificado digital, certamente possuem uma autoridade que vai avalizar a sua assinatura em face do tribunal. A OAB é o nosso cartório de notas, ela vai lá em face do tribunal e declara que aquela firma, que aquela assinatura eletrônica efetivamente corresponde ao advogado. De posse, então, desta medida provisória, foi possível desenvolver o processo eletrônico. Desde 2006 eu tenho um permissivo legal. É importante mencionar aos colegas que o artigo 154 do Código de Processo Civil, ele prevê a autonomia dos tribunais em regulamentarem o processo eletrônico. E o Código de Processo Civil, a Lei 11.419, é uma lei federal que vem sendo afrontada agora por resoluções do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de impingir uma padronização do processo de peticionamento eletrônico, ou seja, nós teríamos aí 7 anos para nos preparar. Poderia ser implementado em 20, em 30, ou 2 anos após a edição da Lei 11.419. Mas foi implementado em 2013, o processo eletrônico ele foi então intensificado no ano de 2013, e isso, sem dúvida alguma, motivou profissionais a capacitação necessária para o novo método informatizado de prática de atos processuais. Quais são os principais desafios que nós encontramos de imediato? O objetivo do processo eletrônico foi gerar uma eficiência, informatizando atos processuais, gerando economia, gerando redução de despesas, eficiência administrativa, reduzindo o trabalho dos servidores, mas nós já nos deparamos com um problema em relação à internet, né? O Brasil, embora tenha 100 milhões de usuários de internet banda larga, não conta com uma internet de qualidade. E isso é um desafio para quem pretende implantar processo eletrônico e para quem vai advogar eminentemente via meio eletrônico. Eu preciso da internet. E esse foi o primeiro desafio que eu tenho aqui, né? Num país em que se usa muito 3G e que a conexão banda larga, DSL, não é das melhores, como ficam as garantias do advogado quando vai buscar a justiça, representando um cliente em relação à capacidade da internet? Nós constatamos aqui que uma internet média hoje, para que você possa desenvolver o seu peticionamento eletrônico sem problema, seria 0.5 kbps. 0.5 kbps, kilobytes por segundo. E de upload, não de download, porque em processo eletrônico, normalmente eu não baixo informações do tribunal, mas eu estou remetendo informações via sistema, que nós sabemos se chama ESAG, Sistema de Administração da Justiça. Não se pensa em um sistema de processo eletrônico que seja desktop. O sistema de processo eletrônico necessariamente deve ser web, acessível através da internet. E para isso, esse já era o nosso primeiro desafio. Internet de qualidade, sem dúvida alguma, isso não foi superado, os senhores são privilegiados. Eu ministrei palestras em Iguape, eu ministrei palestras em cidades em que a internet é precária e eles estão na mão de um único provedor de acesso. Tá? Eu ministrei palestras em que o próprio fórum franqueia acesso à internet wireless do fórum para que o advogado possa fazer o peticionamento. E isso é uma questão muito séria, né? Diante de um caso fortuito como esse, como fica a devolução de prazo do meu cliente? Né? Como fica a prescrição, uma preclusão de um ato processual? Será que o magistrado vai ter a sensibilidade para avaliar essa questão, dado o contexto regional em que ele judica? Esse foi o primeiro caso.
Evolução, outro problema que eu tinha, certificado digital. Senhores, existem tribunais no Brasil em que é possível peticionar mediante nome do usuário e senha. E nem por isso houve uma fraude ou houve um dano à segurança do processo. De forma alguma. Nós temos exemplos interessantes de estados em que o sistema de peticionamento eletrônico permite que o advogado peticione cadastrando um nome de usuário e senha. Tão somente como o senhor faz hoje ao acessar o seu e-mail. Aqui a exigência foi de certificado digital. Mais um ônus para o advogado, que teria que comprar o certificado, gravando na sua carteira ou então no seu token, que também poderia comprar. 3 anos atrás, 20 mil advogados paulistas tinham certificado digital. Hoje, 80 mil advogados, e esse número pode já estar desatualizado, têm certificado digital. Então, cresceu-se muito, programas de certificação, filas para se expedir e validar o seu certificado digital. Em algumas comarcas, filas de 3 a 4 meses, o que fez com que advogados procurassem cidades vizinhas para validar o seu certificado digital. Hoje são 80 mil advogados e a grande pergunta que eu não canso de fazer é o que os outros 300 mil estão fazendo nesse exato momento, até o presente momento. Ou estão emprestando certificado, ou estão atuando dentro de empresas, ou fazem consultivos. E essa é a nossa preocupação. É nosso dever, sim, verificar o que está acontecendo. Houve um gasto, os advogados tiveram que investir para o peticionamento eletrônico? Sem dúvida, sem dúvida. Acompanhei muitas palestras em que se indicava scanners. Olha, o senhor tem que comprar esse scanner, porque esse scanner é de ponta. E hoje eu percebo advogados que advogam tranquilamente no processo eletrônico usando o scanner de mão, tranquilamente, eu me incluo nessa lista, e também utilizando softwares gratuitos de conversão. Só que muitas empresas, logicamente, ofereceram seus scanners. Uma estimativa do consultor jurídico, está ali embaixo, ela deu conta de que o advogado gastaria R$2.000 por advogado no que diz respeito a processo eletrônico. Curso, certificado digital, upgrade dos computadores, sistemas operacionais. Nós sabemos que fica muito dificultoso utilizar o processo eletrônico com o Windows XP, por exemplo. Embora seja possível, nós recomendamos o Windows 7, já é possível o Windows 8 também. O computador tem que ter, no mínimo, uma porta USB para que eu possa carregar a minha leitora ou o meu próprio token. E isso tudo gera custo. E esse custo foi suportado pela advocacia, com papel decisivo pela OAB na minimização dos custos de aquisição do certificado. Nosso certificado digital, sem dúvida alguma, é um dos mais baratos do Brasil. Existem empresas vendendo o mesmo certificado digital a R$300 a R$300, R$400. Bom, quando nós falamos de processo, hoje, segundo o CNJ, nós temos, em média, em trâmite, 90 milhões de processos no Brasil. Nos últimos 2 anos, a demanda da população pelo judiciário subiu 8,8%. O SAGE, o que é o SAGE? Sistema de Administração da Justiça. Esse sistema que os senhores estão habituados a peticionarem aqui no estado de São Paulo. Ele representa 60% dos processos que tramitam na justiça brasileira. Dos digitais, logicamente. Então é um sistema que já está disseminado e ele não está presente só no estado de São Paulo. Eu vou citar aos senhores onde ele está presente também. Com o seu certificado digital, então o senhor tranquilamente consegue peticionar em todos os estados e com uma facilidade ainda maior se o estado adotar o ESAGE. E o PJE? PJE, este sistema que está crescendo, sendo difundido agora, ele está instalado em mais varas? Sim. Só que a grande maioria das varas são trabalhistas. Nas varas da justiça comum, o SAGE representa aí 60% dos processos que tramitam na justiça brasileira. Nós enfrentamos um desafio, que era o desafio do SAGE, ano passado e esse ano, ainda os colegas brincam, o advogado aprendeu a peticionar? Eu tenho lá minhas dúvidas. E agora nós vamos começar um novo desafio, que é a iminência de uma mudança ou a iminência da trabalhista através do SAGE, que está informatizando as circunscrições judiciárias também. Aliás, o PJE informatizando as circunscrições judiciárias. O SAGE. Estados participam sempre de reuniões para encaminhar à empresa que desenvolveu o SAGE propostas de melhoria. Senhores, são muitas as melhorias que precisam nesse software, que é esse software que o senhor acessa, esage.tjsp.jus.br. Principalmente para a operacionalização das tabelas de classes, que é um outro problema, um balanço geral de um ano que ainda vem gerando muita insatisfação
por parte dos advogados. Comissões de informática se reuniram lá em Florianópolis e encaminharam uma carta Softplan. Tudo isso tem sido feito para que o sistema se torne mais amigável, que faça adesão a legislações envolvendo acessibilidade, Estatuto do Idoso e assim por diante. Infelizmente, senhores, no estado de São Paulo, a máxima foi: quem chegar primeiro leva. E isso nós não podemos concordar, porque não ganha em processo eletrônico quem chegar primeiro, mas aquele que efetivamente implementar um processo minimamente acessível, digno, compatível com todas as diferenças entre os colegas advogados. Em São Paulo, no início, foi tormentoso, como eu disse aos senhores, foi muito tormentoso, principalmente porque foi se informatizando em partes. Como diria um amigo meu magistrado, processo eletrônico no estado de São Paulo é a construção de um avião em pleno voo. O senhor abre hoje o SAGE, tem um campo. Amanhã o senhor abre, esse campo não existe. Depois de amanhã o senhor abre, tem um novo campozinho. E nós estamos desenvolvendo o sistema em produção, o que para qualquer um da área de tecnologia seria horrível. Primeiramente eu vou testar um ambiente de homologação e aí sim se validar e implantar no ambiente de produção. Então foi muito tormentoso, principalmente também porque a segunda instância não estava informatizada, né? Então aquele comecinho ele gerou muito problema em relação à segunda instância, porque você tinha sim um processo eletrônico em primeira instância, mas em segunda instância isso teria que ser impresso, materializado. E essa foi a regra de transição que perdurou durante o ano passado. Mas o SAGE, existem estados em que ele está mais evoluído do que no estado de São Paulo? Sem dúvida. Eu cito 3 aqui para os senhores: Bahia, Ceará e Santa Catarina. Se você pegar a sua tela do SAGE do estado de São Paulo e pegar a tela do SAGE de Santa Catarina, o senhor, a senhora vai perceber a diferença de módulos, de implementação. Eles têm citação eletrônica já, tem uma série de itens que o nosso não tem, ata de audiência, acompanhamento de audiência. Na Bahia existe já o julgamento eletrônico em segunda instância, o que aqui ainda não existe. O relator disponibiliza o acórdão antecipadamente aos desembargadores, que vão proferir o voto de maneira eletrônica. Lógico, em Santa Catarina foi o primeiro projeto do SAGE no Brasil. A empresa Softplan, que desenvolveu o SAGE, é de Santa Catarina. Ele tem 7 anos de desenvolvimento, logicamente ele está mais avançado do que no estado de São Paulo. O que nós esperamos é que o estado continue a avançar no sentido de melhorar o SAGE para que ele se aproxime ao SAGE desses estados que já estão avançados. Quais são os estados, senhores, que utilizam o SAGE? Bom, é muito simples. Para acessar o SAGE de qualquer estado, você vai mudar só a sigla do estado. Alguns estados que eu estou citando aqui, é um rol meramente exemplificativo: Acre, Alagoas, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Ceará. Todos acessíveis pela mesma URL ou pelo mesmo link. esage.tj, o estado que o senhor deseja, .jus.br. Você vai ver que é idêntico o sistema, aquilo que nós já estamos habituados a fazer. 3 passos para o peticionamento: cadastro de dados básicos, cadastro de partes e procuradores e cadastro de documentos. Assinar e enviar e a sua petição está feita. Seja ela uma intermediária, seja ela uma inicial. Essa é uma padronização, não é? Por que não padronizar pelo nosso sistema, pelo sistema que já está presente em alguns estados? No começo, quais foram as primeiras dificuldades que o advogado sentiu? Primeiro, princípio da separação. Aquela angústia, aquela sensação de que os processos físicos que já estavam em andamento seriam prejudicados, ou eu teria que peticionar digital os próximos atos. E por muito tempo foi se criando então essa ideia. E isso foi mitigado pelo princípio da separação, todas as resoluções dos tribunais estabelecendo claramente de que o que é físico morre físico e o que é digital morrerá digital. Essa é a regra inicial. Documentos impossíveis de digitalização foi outro desafio que os advogados estão superando, não digo que superaram, como por exemplo, CD, DVD, livro caixa, pendrive, qualquer tipo de produto insuscetível de digitalização. Como que eu faço? Nós temos lá na resolução 551, nós temos na lei 11.419, que os documentos impossíveis de serem digitalizados, eles podem ser juntados em cartório, no prazo de 10 dias, da petição assim o requerendo. Ótimo.
Então o advogado ia lá e requeria a juntada dos documentos de folhas 2, 3, 4, 5 e 15 em cartório, pelo prazo regulamentar de 10 dias, tendo em vista serem inviáveis de digitalização. E em 10 dias desta petição, eles teriam que juntar em cartório, fisicamente mesmo, petição de juntada, e eu estou juntando em cartório esses documentos. Até aí tudo bem, essa era a fisiologia, né? Mas qual era o grande problema? A legislação diz que em 10 dias do peticionamento, o senhor deve fazer a juntada desses documentos físicos. Aí demorava-se 11 dias para distribuir a sua ação digital. Como saber qual a vara em que foi distribuída para promover a juntada dos documentos físicos? Grandes problemas foram enfrentados pelos colegas advogados. Hoje está mais rápido? Está mais rápido. Mas havia um problema na demora da distribuição e a minha petição, eu perdia prazo para juntar o documento físico. Demorava muito tempo para que ela fosse distribuída. Aquele processo que os senhores já conhecem. Cliquei no assinar e enviar, a ação apresenta status de protocolado. E depois de um tempo ela vai apresentar o status de distribuído. E aí eu vou consultar e descobrir exatamente qual foi a vara em que a minha ação foi distribuída. Esse foi o grande problema. Um outro problema, o grande volume. O grande volume. As pessoas têm lá 400 cartões de ponto para escanear, ou 5.000 folhas para escanear. E a legislação assegura ao advogado que, no caso do grande volume, ele pode sim fazer uma petição informando no digital e promover a juntada desse grande volume fisicamente em cartório. E isso gerou uma reação dos magistrados. Opa, como assim? É digital agora, escaneie esses 3.000 cartões de ponto e promova a juntada no eletrônico. Senhores, por mais que os senhores usem todas as técnicas existentes aqui no estado da técnica para reduzir o tamanho do arquivo, seria inviável se eu juntar 3.000 folhas no site. Mas está lá, uma garantia legal. Eu tenho o direito de juntar via papel, fisicamente, sempre que eu estiver diante do grande volume. Não existe conceituação do que seja grande volume. Né? Esse é um outro problema. Né? Cada juiz trata grande volume de acordo com o seu juízo de valor. Né? Então, poxa, 3.000 folhas é grande volume? É. 100 folhas? Ah, não, né, doutor? Dá para digitalizar, né? E isso ainda é um parâmetro aberto que muitas vezes prejudica o acesso do advogado, ou do jurisdicionado, melhor dizendo, à justiça. Os casos de indisponibilidade também geraram muito problema. Né? O que fazer quando o sistema sai do ar? Vou peticionar, meu prazo é hoje, preclusão temporal, não posso deixar de peticionar hoje. Instalar uma tela azul, ou volte mais tarde, ou erro de sistema. A legislação deixou bem claro isso, né? Considera-se prorrogado o seu prazo para o primeiro dia útil seguinte ao da correção, ou a data em que o sistema voltou ao ar. E é muito interessante, porque os primeiros avisos de indisponibilidade falavam que o sistema caiu no ar no dia 10, mas não falavam quando o sistema voltou. Se eu não tenho a informação quando o sistema voltou, é possível eu saber quando eu devo peticionar? E isso perdurou também por 2, 3 meses, até que alguém resolveu padronizar os avisos de indisponibilidade. Indisponibilidade hoje, o senhor, a senhora, consulta lá no site do Tribunal de Justiça, no histórico de indisponibilidade. E se o senhor for lá, agora o senhor vai ver que tem o dia, a hora, os minutos que ficou fora, a data que caiu e a data da correção, ou a data em que foi restabelecido. O sistema SAGE ficou indisponível para os advogados do Foro Central do dia 25 ao dia 26, às 15 horas. Pronto. É isso que o advogado precisa para não perder prazo. Primeiro dia útil seguinte ao da correção, ele pode fazer o peticionamento. Um outro problema em relação à indisponibilidade. O senhor ia viajar à tarde, doutor Rui, ter uma audiência, ia participar de uma conferência lá em São José do Rio Preto. Então ele pretendia peticionar aquele prazo de manhã. E ele tentava peticionar de manhã, tentou peticionar até meio-dia e o sistema estava fora do ar. Bom, o doutor Rui falou, opa, está indisponível, meu prazo vai ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte ao da correção. E ele ia fazer a sua viagem. Quando ele voltou, ele peticionou e uma certidão de peticionamento intempestivo. Ele foi até o cartório, poxa, estava fora do ar de manhã, eu constatei, eu até tirei prints, eu registrei, está aqui, ó, não entrava.
A lei me garante, prorrogado, primeiro dia útil seguinte ao da correção. E aí o cartório falava, doutor, ficou fora do ar de manhã mesmo, mas voltou à tarde. O que o senhor estava fazendo à tarde que o senhor não peticionou? Doutor, presta atenção, interrupções momentâneas não prorrogam o prazo. E aí gerou-se mais um problema. O que é interrupção momentânea? Ninguém definia. Se o sistema saísse do ar um momento, não prorrogava o prazo. Isso perdurou, gerou muitos problemas, até que recentemente, setembro ou outubro do ano passado, foi editado o comunicado 26. Esse é muito importante, hein? Comunicado 26 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Enfim, ele pôs uma pá de cal nesse assunto envolvendo a indisponibilidade. Vai prorrogar para o primeiro dia útil seguinte somente os prazos que excederem, as interrupções que excederem, quantos minutos, senhores? 60 minutos. Ininterruptos ou não. Ou seja, se no dia de hoje o sistema ficou fora do ar por 60 minutos, está prorrogado. Se no dia de hoje o sistema ficou fora do ar por 58 minutos, o senhor tem que peticionar hoje. Essa é a regra. Ininterruptos ou não. Ou seja, pode ser a soma de várias indisponibilidades durante o dia que ultrapassaram 60 minutos e o senhor tem garantido a sua devolução de prazo. Ficou lá 60 vezes, por 60 oportunidades, ele ficou fora do ar por 1 minuto. O senhor tem direito à devolução do prazo. Comunicado 26 de 2013 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Minimizou os danos que os advogados estavam tendo em relação à indisponibilidade. É importante mencionar também que esse comunicado trouxe uma nova regra. Quem gosta de peticionar aos finais de semana, aos sábados, aos domingos, porque é muito útil, sem dúvida, não tem a garantia da devolução do prazo se a indisponibilidade ocorrer nos feriados e aos finais de semana. Então fica essa regra. Se o senhor quer peticionar no final de semana, é por sua conta e risco. Eu não recomendo. Não sei se os senhores perceberam, mas aos finais de semana, aparentemente o sistema sai mais do ar, certamente por conta de atualizações, de rotina e upgrade de software. Mais uma queixa que o advogado tinha. Milagre, a indisponibilidade não está sendo publicada no dia. Saiu fora do ar hoje, foi publicada daqui 2 semanas. O que eu digo para o cliente? Mais uma reivindicação da ordem dos advogados. A indisponibilidade ela tem que ser publicada no dia, para que eu saiba exatamente o que está acontecendo. Porque se ela não é publicada no dia, o advogado começa a entender que o problema não é com o tribunal, mas é com ele. E como ele explica isso para o cliente? E isso também está sendo, digamos assim, aprimorado, embora ainda nós tenhamos relatos de indisponibilidades que demoram dias para serem publicados. Isso precisa ser efetivamente corrigido. Recursos, um grande problema lá atrás, março, abril, precisava apelar, né, de uma sentença de um processo eletrônico, interpor uma apelação, juízo ACO. Todos nós sabemos aqui, apelação, eu uso a petição intermediária. Essa é a regra. Né? Vai para o juízo ACO, o juiz fundamenta e remete para o tribunal. Ótimo, os tribunais não estavam informatizados. O que o juiz tinha que fazer? Apelação no digital, o juiz tinha que materializar e remeter isso para o Tribunal de Justiça, ou seja, virava papel de novo. E aí não dá. Né? A mesma situação ocorria com agravo de instrumento. Preciso agravar por instrumento de uma decisão em um processo digital. Tribunal, juiz a quem? Chegava lá no tribunal, no SAG, não tem peticionamento eletrônico de segunda instância. Ligava lá no tribunal, não, aqui as câmaras de direito privado não estão informatizadas. Maravilha. Agravo de instrumento físico, só que eu tenho que fazer a petição de informação do agravo. E essa petição de informação do agravo deveria ser digital. Ou seja, agravo no físico, digitalizo e cumpro a minha obrigação do 526, do artigo 526 aqui em primeira instância. Foi difícil. Setembro unificou, todas as câmaras de direito privado hoje estão informatizadas. Quem está chegando agora não vai ter esse problema de transição. Se é agravo, petição de segunda instância, petição inicial de segunda instância, se é apelação, petição intermediária, e isso vai ser remetido automaticamente para a segunda instância. Lembrando que o porte de remessa e retorno continua obrigatório, sim ou não, senhores?
Porte de remessa e retorno caiu também, provimento do Tribunal de Justiça do final do ano passado, sempre que a remessa entre juiz ou ACOI e a quem forem eletronicamente, não faz sentido pagar porte de remessa e retorno. Antigamente fazia sentido, hoje não faz sentido. Então hoje nós estamos caminhando, estamos melhores em relação à segunda instância, no que diz respeito ao peticionamento eletrônico. Muito comum intimações para alterar a classificação da ação, né? O juiz, ele lá do lado dele, ele pegava, via a classificação da ação, ação cominatória, perdas e danos, a classe da ação. Aí ele olhava a ação, poxa, mas aqui está pedindo uma cautelar aqui. E aí ele expedia lá um ofício, intime-se o autor para proceder à alteração da classificação da ação. Senhores, existe como fazer isso? Até hoje eu não sei. Não existe como eu alterar a classificação da ação. Quem tem que alterar é o cartório. Não é? A partir do momento que eu classifico uma ação e assinei e enviei, eu não posso editar novamente e refazer. Muitas intimações para alterar a classificação da ação existem até hoje. E aí é necessária uma petição de esclarecimento ao magistrado de excelência. Não dá excelência. Na minha interface lá, eu não tenho a possibilidade de alterar essa classificação. Peça aqui ao escrevente que ele consegue alterar rapidamente. Né? Intimações para juntar a contrafé. Acredito que alguns dos colegas podem ter experimentado essa situação. Né? O juiz lá, intime-se a autora para apresentar a via de contrafé. Poxa, via de contrafé, processo eletrônico. Acho que tem alguma coisa errada aí, né? Então, começou. No começo tinha muito, ainda nós temos alguns itens escoteiros em relação a isso. Intimações e publicações só no Diário da Justiça Eletrônico. No começo isso gerou um problema, principalmente no PJE, porque eu tenho que fazer a distinção entre publicações e intimação eletrônica. A intimação eletrônica está prevista no CPC e ela entra na caixa de entrada do advogado. E ele tem que clicar para dar-se por intimado. Né? Se ele não clica em 10 dias, considera-se intimado da data do aviso do recebimento da intimação. Essa intimação não existe no SAG. Não existe no SAG. Todos os atos continuam sendo publicados no Diário da Justiça Eletrônico, que o senhor e a senhora consulta na página inicial do Tribunal de Justiça. Mas no PJE existia, era o chamado Bob Esponja no PJE, para quem faz trabalhista. Aparecia lá, tem intimação para o Dr. Rui. Você tinha que clicar lá no ícone que parece um Bob Esponja, que é um bloco de notas com óculos, para que o senhor consiga, então, estar intimado. Isso tudo foi suspenso pelo Conselho Nacional de Justiça mediante luta da OAB, recentemente, dezembro do ano passado. Por quê? Advogados com problemas de serem intimados nessa modalidade, perdendo o prazo. É realmente difícil, não é algo fácil ficar acessando o sistema todo dia. Prevalece hoje a intimação convencional, oficial de justiça, e as publicações, órgão oficial de publicação no Estado de São Paulo é o DJE, não tem conversa. Segredo de justiça, outro problema, o cidadão recebia uma ação de família para contestar, prazo 10 dias, e então ele ingressava lá na pasta digital para contestar e estava lá pedindo senha. Né? E aí, o que ele fazia? Não tem contrafé, ele, por mais que tenha contrafé, ele não tem acesso aos documentos pedindo senha. A nossa recomendação sempre foi essa, né? O senhor, a senhora, proceder até uma petição intermediária com a procuração, pedindo o quê? Habilitação nos autos, para que possa fazer a contestação. Então você pode ver que é muito comum hoje, processo de segredo de justiça, antes da contestação já entra uma petição intermediária com a procuração do requerido pedindo habilitação para que ele possa ter acesso aos documentos. Ótimo. Só que essa habilitação, o senhor peticionava e esperava 3, 4, 7, 8 dias. Seu prazo para contestar estava perdido. Isso vem acontecendo até hoje. Qual é a recomendação que nós passamos ao advogado? Acabou de fazer a petição de habilitação, pega uma versão impressa e vá até o cartório. Não saia de lá enquanto não liberarem o seu acesso ao processo eletrônico, porque isso ainda tem demorado para ser liberado. Uma técnica para driblar o limite de tamanho, normalmente a gente passava isso, né? O tamanho hoje é muito pequeno, tenho 10 mega para todo o peticionamento no ESAG, 10 megabytes. A partir do momento que exceder esse 10 mega e o senhor e a senhora adotou todas as medidas para diminuir o tamanho do arquivo, e mesmo assim não conseguiu colocar nos 10 megas, seria em tese cabível um pedido informando que o restante do peticionamento será feito via petição intermediária, tendo em vista que excedeu o tamanho máximo permitido pelo sistema.
Até aí tudo bem, antes da citação não haveria nenhum tipo de problema. O grande problema é a demora para distribuir essa ação. Enquanto não distribuir essa ação, eu não tenho vara, eu tenho até número do processo, que nós sabemos hoje, sai antes da vara, sai antes da distribuição. Mas eu não tinha vara, logo eu não conseguia me utilizar dessa técnica para anexar mais documentos ao processo eletrônico. Essas foram algumas dificuldades do começo. Olha lá um despacho recente. Intime-se o autor para regularizar a petição inicial, uma vez que as peças encontram-se desordenadas em 5 dias. O autor não tem a menor capacidade técnica para fazer isso. Não porque ele não detém a capacidade técnica, mas porque o sistema não permite isso ao autor. Então isso é cartório. Infelizmente, isso é cartório. Quais são os problemas do SAGE hoje constatados por quem pesquisa sobre o tema e pelos advogados? SAGE, o sistema que os senhores advogam hoje. Primeiro, código proprietário. O que é código proprietário? Existe uma empresa que desenvolveu e licenciou para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 300 milhões de reais, salvo engano. O último dado que eu tenho da compra. A partir do momento em que é proprietário, eu não consigo mexer no código. A partir do momento em que é proprietário, qualquer implementação de melhoria tem que passar pela empresa. Ou seja, demora e custa. Ok? Esse é o grande problema em relação ao SAGE hoje. Eu não tenho acesso ao código, como o pessoal do Tribunal de Justiça do Tocantins tem. E eles derivam o sistema de acordo com a necessidade dos jurisdicionados, o que é bem interessante. Segundo problema do SAGE, treinamento reduzido aos cartorários e magistrados. Eu tive a oportunidade de fazer o treinamento oficial do Tribunal de Justiça, dos formadores, para magistrados e para cartorários, escreventes. Pedi uma autorização, consegui autorização, único advogado no meio de todos os cartorários. Bom, é o seguinte, treinamento de cartorário, 1 semana. Parte da manhã, fone de ouvido, dá um play num vídeo do ESAGE e você vai aprendendo como manipular o ESAGE. Detalhe, não são todos os cartorários, é o escrevente-chefe e mais um cartorário designado por ele. E eles vão ser os formadores. Parte-se do pressuposto que eles têm toda a didática e vão chegar lá no cartório em que representam e vão conseguir transmitir todas as informações para os demais cartorários. O que nós sabemos não funciona. Hoje você vai em qualquer cartório aqui e eles vão falar, processo eletrônico é com o João, processo eletrônico é com a Marta, e assim por diante. Não existe o conhecimento, não está difundido em todos os cartórios. E isso nós acabamos sendo prejudicados. Magistrado. Quantos dias um magistrado recebeu treinamento para operar o SAGE, senhores? 1 dia. 1 dia. Um dia, chega lá, vamos informatizar todos os magistrados um dia e ele já está preparado para operar o SAGE. E o lado do magistrado é muito mais complexo que o nosso lado. Envolve caixa, fluxo, tem estimativa do que ele está fazendo no dia, ele sai para tomar um café, já tem mais 15 registros ali para ele despachar, e isso eu acredito que foi muito pouco em relação ao SAGE, isso poderia ter sido bem mais elaborado. Informação da indisponibilidade demorada, já falei aos senhores, indisponibilidade, e isso é exigência de qualquer OAB que está lutando por um processo eletrônico digno, é na hora, está fora do ar, saiu na hora. Outro problema do SAGE, não existe tabela de erros. No belo dia o senhor está lá peticionando, aparece um erro AP99. E o senhor não consegue dar sequência, né? No anexar documentos. O senhor vai buscar o que é o erro AP99. Onde está escrito o que é o erro AP99? Não existe. Né? Ou seja, o SAGE ele aponta telas de erros em que o senhor não consegue indicar qual erro é. Esse caso, o AP99, ele até tem, que é múltiplo certificado, você tem que remover. Mas muitos códigozinhos de erros que aparecem, não existe uma legenda padronizada e o advogado fica na dúvida. Isso, ninguém sabe. Isso é com a Softplan. Isso é um problema do SAGE. Né? Hoje em dia a gente já tem com base na prática, na tentativa e erro, a gente já sabe, olha, esse erro aqui faz isso, digitaliza de novo esse documento que ele vai entrar. Mas saber exatamente o que é cada código, isso é uma caixa fechada do SAGE. Esse é o problema. Não existe tabela de erros, como o colega colocou. Histórico de indisponibilidade não é padronizado. Dá uma olhadinha lá. Chega amanhã no escritório, dá uma olhada no histórico de indisponibilidade, que é onde mostra todos os momentos que saiu fora do ar. Você vai ver que registros não são padronizados. Parece que cada um escreve de um jeito. Acesso ao peticionamento pelas partes. Como é que fica aí juizado especial? A parte necessariamente não necessitaria
de advogado. Como é que fica o acesso pela parte? Não advogado pode consultar os autos mediante cadastro. Isso é um problema? Talvez não seja um problema. O advogado consultar autos de outros colegas, nós sabemos hoje que é possível. Eu posso consultar todos os autos de outros colegas apenas fazendo um cadastro. O cadastro sem o certificado, CPF, login e senha, né? CPF e senha já me permite consultar mediante cadastro. Advogados dependem dos juízes para a devolução dos prazos. Isso também, não é a sua devolução do prazo, não é automática. Né? Em muitos casos, o senhor vai ter que peticionar pedindo uma devolução, porque cada vara entende de uma forma diferente. Então, esses são os problemas elencados. A vantagem do SAGE, todos os processos eletrônicos têm essa vantagem, a vantagem ambiental, realmente. Estimativas de um terço, eu acredito até que é mais, mas 1/3 de redução no trâmite do processo. Hoje a estimativa é essa. Assinatura digital em lote, isso é muito interessante no ESAGE. Quem já peticionou no PJE vai ver que é dor de cabeça. No SAGE o senhor anexou 100 documentos, assinar e enviar. Pronto. Ele vai assinar todos os documentos e remeter para o tribunal. No PJE não. No PJE você tem que assinar documento por documento antes de remeter para o tribunal. Peticionamento eletrônico em 3 passos, isso é muito fácil, né? Cadastro de dados básicos, cadastro de partes e procuradores e anexar documentos. E interessante, item 4, vantagens do SAGE. Quebra arquivos grande, quando possível, automaticamente. Quem já teve lá um arquivo que excedeu o tamanho e o SAGE quebrou automaticamente para poder entrar? Alguém já teve essa experiência? É automaticamente. O próprio sistema verifica que o tamanho do arquivo excede e ele fala, para tentar fazer esse arquivo funcionar, eu vou quebrá-lo em partes menores. Isso é interessante, tem outros sistemas que não têm essa garantia. Então essas são algumas vantagens. E uma vantagem que depois de muita luta foi implementada, no dia 28 de janeiro não tinha, é o cadastro de assessores. Alguém já usou o cadastro de assessores aqui, senhores? Quem já usou o cadastro de assessores? Ninguém? O cadastro de assessores permite o quê? Que um não advogado adiante os seus processos. Exatamente. Você tem um paralegal, tem um bacharel, tem um estagiário. Antigamente ele não podia, não tinha certificado digital. Agora não, com o seu certificado digital você cadastra ele e ele pode cadastrar todos os seus processos e ao final o senhor só chega para assinar e enviar e revisar o que ele fez. Você vai consultar as publicações em cadastramento, que foi o seu colega que você cadastrou fez, e você pode, então, só remeter para o Tribunal de Justiça. Uma vantagem, né? Antes era só o advogado. Ah, mas eu quero que o meu colega estagiário ele faça. Então, eu teria que emprestar o meu certificado para que ele assim procedesse. Agora não, o SAGE implementou o cadastro de assessores. No curso da ESA a gente mostra como a gente acessa, como cria um assessor. Você pode criar um assessor, remover um assessor a qualquer momento. Omissões do SAGE. Distribuição por dependência. Eu preciso distribuir uma ação por dependência a outro processo. Pode procurar lá, o senhor não vai encontrar um ícone, o senhor não vai encontrar um campo para informar esse número do processo. Até agora não foi corrigido. Distribuição por dependência. Qual que é a recomendação que nós passamos aos senhores? Faça na peça, inclusive foi a recomendação que o SPI me passou, Secretaria de Primeira Instância, faça na peça que nós aqui no cartório vamos promover, então, a junção. Outra omissão do SAGE, tabela de classes e assuntos faltantes. Tenta ingressar hoje no SAGE com uma ação de obrigação de fazer. Não tem. Tenta entrar com uma combinatória. Tenta juntar um subestabelecimento. Tenta ingressar com uma ação de uso capião. São apenas alguns dos itens que, incrivelmente, não constam da tabela de assuntos. Outra deficiência do SAGE, prioridades legais, idoso, doentes, afins. Onde está o box lá para eu marcar que esse processo precisa tramitar com uma certa celeridade? Mais uma omissão do SAGE, possibilidade de anexar vários documentos ao mesmo tempo. Esse é o sonho de todo advogado, não é isso? Você juntar tudo lá que você fez, clicar no anexar e ele anexar tudo. Hoje, o que o senhor tem que fazer? Categoria, anexa um. Categoria, anexa outro. Categoria e anexa outro arquivo. Isso demora um tempo. A ideia do advogado, que seria interessante para o advogado, selecionou todos os arquivos que compõem a petição, anexa e já está categorizado. Omissões do SAGE. Vídeos e áudios não ficam disponíveis no sistema. Foi um engano. Nós pensamos que nós teríamos acesso a vídeos, áudios.
e assim por diante. Não, tudo é no padrão PDF. O que não é PDF não está no sistema, pode ficar no cartório. E a audiência deixou muito a desejar, né? Para quem esperava chegar numa audiência, ter uma tela de monitor, poder fazer suas razões finais, assinar a ata com seu certificado digital, percebeu que não é nada disso. A audiência é normal, a única diferença é que agora o senhor fala para um microfone, ok? Ao final da audiência é gravado o seu áudio, a ata é física, o senhor assina no papel e é digitalizada, e aquele áudio fica no cartório. Aquele áudio vai para o SAGE, vai para a internet? O advogado tem que levar um DVD na audiência para proceder à gravação. Quando não, se o juiz quiser, ele pode pedir para o escrevente transcrever, o que vem gerando a insatisfação de muitos escreventes, porque não existe software para transcrição. Imagina lá um depoimento de menor, 7 testemunhas, processo de família, e o escrevente lá com o fonezinho de ouvido, dando play, stop, e transcrevendo a gravação. Essa é a realidade que nós estamos enfrentando. Melhorias. O que foi implementado de melhorias no SAGE, no Sistema Paulista? Tutela antecipada. Hoje o senhor pode marcar que a sua ação é urgente. Nos primeiros meses não tinha essa opção. Possibilidade de selecionar mais de um assunto. Isso já é possível. Antigamente só poderia selecionar um assunto. Por que é interessante selecionar mais de um assunto? Pedidos cumulados. Existe a possibilidade. Outra implementação que melhorou muito, que o Dr. Rui vai lembrar, gerou uma discussão no dia 28 de janeiro. Eu não conseguia entrar com uma ação sem ter o CPF, o RG e o endereço da parte contrária. Incrivelmente, né? E é comum isso, declarar que não tem. Hoje está corrigido. Declaro que a parte não tem CPF, declaro que a parte não tem RG, declaro que desconheço o endereço e o senhor consegue entrar efetivamente distribuir a sua ação. Correção da categoria peça inicial e petição, o advogado errava, não porque ele está cometendo erros, mas porque o sistema dispunha de 2 categorias para o mesmo documento, peça inicial e petição. Hoje, sempre vai ser a categoria petição. Essa é a categoria para anexar uma petição. Petição. Não existe mais a categoria peça inicial. E, por fim, a padronização dos números do processo. Hoje nós sabemos que nós estamos usando o padrão CNJ. Comissões de informática se organizaram, logicamente, diante desses problemas e omissões. As comissões do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo fizeram a Carta de Florianópolis. E já encaminharam essa carta à Softplan, que é a empresa que fez o ESAGE, e nós estamos aguardando as mudanças, dentre elas transparência na operação e padronização dos sistemas, né? E principalmente regulamentos que garantam o acesso à justiça em face da instabilidade, não só da indisponibilidade, mas da instabilidade do sistema. Vamos falar de PJE. Esse é o cenário do SAGE. SAGE, Estado de São Paulo. O que vem pela frente, senhores? PJE. SAGE, 300 milhões de reais. PJE, gratuito. SAGE, Softplan, PJE, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2009. É o software elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça a partir de experiência de vários tribunais brasileiros. Para que nós tenhamos uma dimensão hoje de 1.455 varas que usam o PJE, 600 são da Justiça do Trabalho. Ele já virou sinônimo de processo eletrônico trabalhista, né? O PJE hoje, ele é adotado tão somente na Justiça do Trabalho? Negativo. Existem estados que aderiram ao PJE para a Justiça Comum. Olha aí, Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso do Sul é SAGE e Minas Gerais, todos usam já o PJE. O PJE tem uma série de bugs, de falhas, de erros. Só para o senhor ter uma ideia, na versão 1.471 existiam 153 bugs, e eles vão sendo corrigidos a partir do momento em que as versões vão sendo aprimoradas, o que o Conselho Nacional de Justiça chama de estabilização. No SAGE nós nem sabemos se tem bug, porque é algo fechado. Nós não temos dados públicos como no PJE, que fica muito mais simples. Problemas com o PJE. Da mesma forma que eu elenquei os problemas do SAGE, as principais reivindicações dos advogados em relação ao PJE. Primeiro, no SAGE, eu pego minha petição, salvo em PDF, envio e remeto, assinar e enviar. No PJE existe um editor de textos lá,
que normalmente é recomendável ao senhor copiar e colar sua petição dentro do editor de textos. E aí já quebra a formatação, quebra uma série de itens da sua petição. Esse editor de textos é no próprio sistema, na própria interface. Isso gerou muito problema dos advogados. Recentemente, o CNJ lançou uma instrução em que permite agora o anexo de PDF também para a petição. PDF-A é o padrão do CNJ para o PJE, embora a caixinha lá do editor de textos permaneça lá para o advogado que deseje sofrer ou utilizar ela. Outro problema do PJE, senhores, não tem cadastro de paralegais. Aquilo que eu citei aos senhores, cadastro de assessores, só o SAGE faz. Outro problema do PJE muito comum, tamanho dos arquivos. Olha só, no SAGE eu tenho 30 MB para o arquivo, 80 MB para todo o peticionamento e 300 KB para a página. Repetindo, 300 KB para a página, 30 MB o arquivo, não pode exceder 30 MB o arquivo, e 80 MB para todo o peticionamento ou a soma de todos os arquivos que compõem o peticionamento. No Pois não, repetindo, no SAGE eu tenho 300 KB para a página. A página no SAGE não pode exceder 300 KB, a página de qualquer arquivo. Número 2, o arquivo não pode exceder 30 MB. O arquivo não poderá exceder 30 MB. E número 3, todo o peticionamento não poderá exceder 80 MB. Para quem quiser anotar, resolução 8755 de 2013. Resolução 8755 de 2013. Que resolução é essa, Milagre? É a resolução que ampliou o tamanho dos arquivos para o peticionamento no Estado de São Paulo. Essa é a realidade do SAGE. E aqui no PJE? 1,5 MB para cada arquivo. Bem menos que no SAGE. 1,5 MB. 1,5 MB. É o tamanho máximo de arquivo no PJE. Ou seja, o advogado vai ter que diminuir muito o tamanho dos seus arquivos, o que ele não faz hoje no SAGE. É uma vantagem do SAGE. Por outro lado, senhores, o PJE não tem limite de arquivos no peticionamento. Então você pode ter 200, 300 arquivos em um peticionamento. Ele não faz o limite como o SAGE faz de 80 MB por peticionamento. Ele só dá uma métrica. Cada arquivo que compõe o seu peticionamento não poderá exceder 1,5 MB. Esses são alguns problemas do PJE. Outro problema do PJE, senhores, assinatura arquivo por arquivo. Não é igual ao SAGE, não. O senhor conecta o seu pendrive, assinar e enviar, ele assina tudo e envia. Não. Aqui o senhor vai assinar um por um, depois que o senhor assinar, o senhor vai conseguir enviar no PJE. Ok? Mais problemas, muitos menus, abas e telas. Nós vamos ver que o SAGE é bem mais fácil, e a minha experiência também demonstra, o SAGE é muito mais fácil que o PJE. Outros problemas, erro de validação de dados, é muito comum ter erros de validação de dados, erros de comunicação com a Receita Federal. Eu nunca vi no SAGE ter um erro de comunicação com a Receita Federal. E lá no nosso grupo no Facebook, constantemente advogados entram, olha, estou tentando peticionar, está dando um erro de comunicação com a Receita. É porque o PJE está integrado com a Receita. Outro problema do PJE, não faz o tratamento de arquivos maiores. Lembra aquilo que eu citei aos senhores, que o ESAGE, se o senhor tentar juntar um arquivo que é maior do que o tamanho permitido, ele vai quebrar em tamanhos menores e vai permitir que seja peticionado? Esse recurso não existe aqui, no PJE. Ou o senhor coloca no tamanho do arquivo, ou o senhor não consegue fazer o peticionamento. Vantagens do PJE, código aberto, software livre, é gratuito. O senhor pode anexar imagens também, já está prevista essa vantagem, não só PDF, mas imagens. O DJE está dentro da plataforma, o Diário da Justiça Eletrônico está dentro da plataforma. Ele permite que o senhor organize os seus clientes, ele tem um item chamado caixas, que o senhor pode organizar os seus processos.
faz armazenamento parcial dos dados digitados. O senhor não perde nada se o senhor desligou a força lá, caiu, ele vai armazenando parcialmente tudo que o senhor digitou. Lá no SAGE não, se o senhor não clicar no salvar para continuar depois, o senhor perdeu o que o senhor está digitando, se caiu a força e assim por diante. Acompanha a pauta de audiência, PJE na trabalhista, o senhor distribuiu uma ação, já sai até em alguns casos designada a audiência de conciliação. E a possibilidade de consulta pública dos processos, ou seja, a consulta é livre, não precisa criar cadastro, nem certificado digital. Vantagens e desvantagens de todos os sistemas. O PJE também foi objeto de ação da OAB. O Conselho Federal da OAB elencou 73 itens, os quais seriam necessários adaptar no PJE para que ele fosse minimamente aceitável, né, pela advocacia. Esse requerimento está à disposição, depois vou deixar o slide para os senhores, não dá para a gente citar item por item aqui. Mas vejam, assim como o SAGE tem melhorias, o PJE também tem melhorias a serem implementadas e a OAB está em cima, zelando, encaminhando as modificações que necessita no sistema para facilitar o advogado. Nós temos aqui um manifesto também, os senhores podem acessar depois, né? Manifesto da OAB pela transição segura do processo em papel para o eletrônico. Esse é um manifesto que o senhor pode assinar e ele vem lá com 20 melhorias. 20 melhorias que são interessantes que sejam implementadas no PJE, ok? oab.org.br/CAM peticionamento. oab.org.br/CAM peticionamento. Vejam as iniciativas da OAB no sentido de melhorar os sistemas que nós invariavelmente teremos que utilizar. Rio de Janeiro também está sofrendo com o PJE. A própria OAB do Rio de Janeiro está indo ao CNJ e fazendo um abaixo-assinado para melhorias no sistema. Ou que se permita peticionamento físico enquanto se aprimora o sistema de peticionamento eletrônico. Quais são os cronogramas de implantação dos sistemas? Tanto do SAGE como do PJE. Do SAGE, senhores, os senhores já viram que praticamente todas as, grande maioria, né, das comarcas já estão informatizadas. O cronograma ele vai até o meio de 2014. A grande maioria das comarcas já estão informatizadas. Para quem quiser consultar o cronograma do SAGE, é no próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no item PUMA, Plano de Uniformização, Modernização e Alinhamento. Lá o senhor, a senhora vai conseguir ver o cronograma de todas as comarcas que estão sendo informatizadas. Nesse ponto, o SAGE é melhor, porque ele indica claramente o que está sendo informatizado ou não. PJE do TRT 15 não atualiza o cronograma desde 2012. Para você ter uma ideia. Está lá. PJE do TRT 15. Todas as cidades que compõem o TRT 15 de Campinas, região de Campinas, não se atualiza desde 2012 o cronograma. E o PJE do TRT aqui, da segunda região. É interessante que o cronograma ele exibe as cidades que já entraram, mas não as que vão entrar no PJE. E eu estou falando da Justiça do Trabalho agora, né, no que diz respeito ao PJE. Então é uma dificuldade até de consultar o cronograma de implantação, tanto no SAGE, Justiça Comum, ou TRT 15 e TRT segunda região, que são os tribunais regionais do trabalho que nós estamos mais familiarizados. Okay? E aí vem a grande dúvida do advogado, né? Como saberei quando a minha cidade entrará no processo eletrônico, né? Ou a minha região entrará no processo eletrônico no que diz respeito à Justiça do Trabalho. Saiu uma notícia recentíssima, essa notícia saiu agora, semana passada, está lá publicada no site do TRT 15, e está demonstrando todas as cidades que irão se informatizar agora na Justiça do Trabalho. O TRT 15 disse que até junho deste ano, o PJE da Justiça do Trabalho vai estar em todas as 162 unidades judiciárias de primeira instância. Campinas acabou de entrar, Sorocaba já entrou, existe uma série de cidades que já estão ingressando no PJE no que diz respeito à Justiça do Trabalho. Qual que é o provimento? É o Comunicado GP 11 de 2014. Comunicado GP 11 de 2014. Acabou de ser publicado. Tá? É interessante, senhores, verem, tem uma lista de cidades
que vão já ingressar no PJE, e a ambição ou a meta do TRT é que todas as 162 unidades judiciárias da primeira instância estejam com o PJE já até junho deste ano. Ok? E isso é muito recente também, tanto é que eles mandaram a notícia e não atualizaram o cronograma, mas se o senhor e a senhora acessar, vai ver que tem uma série de cidades até aqui de um raio de 100 quilômetros que já vão ingressar no PJE. Eu diria sim que esse é o ano do PJE. O ano do SAD foi o ano passado, né? Aquela transição que nós passamos. E agora nós estamos no ano do PJE, ou seja, o advogado que já conhece o peticionamento civil, ele agora vai focar os seus estudos no peticionamento trabalhista, que nós sabemos são sistemas distintos. Eu conduzi uma pesquisa de junho de 2013 até janeiro desse ano, sobre os aspectos do peticionamento eletrônico. Acho que é interessante transmitir, até porque é uma palestra sobre balanço geral, né? Nós tivemos 75 respostas das mais variados estados: São Paulo, Rio, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Florianópolis, Pernambuco, Minas, Mato Grosso do Sul, Paraná. Você já tem certificado digital? 91% sim. 91% dos advogados disseram que sim. Senhores, é uma pesquisa conduzida pela internet. Pode ser que eu estou focando num público que necessariamente teria certificado digital, né? Nós sabemos que ainda muitos advogados não têm certificado digital. Nessa pesquisa, quais foram as principais reclamações identificadas pelo advogado? Primeiro, indisponibilidade. O advogado, logicamente, não tolera sistema que fica saindo do ar, instável a todo momento. Segundo, manuseio de sistemas diferentes. Senhores, nós temos 40 sistemas diferentes rodando no Brasil de peticionamento eletrônico. Isso é difícil. Será que eu vou ter que estudar 40 variações de sistemas? Principal reclamação, classificação da ação. Muito difícil você encontrar um item que corresponde à ação que está distribuindo. Quarta reclamação, links expiram rapidamente. O advogado está lá na calma dele, cadastrando a ação. Daqui a pouco, esta sessão expirou. Por quê? Ele permaneceu um tempo, o sistema tem um tempo curto e ele fecha o login dele, ele vai ter que refazer o cadastro. Quinta reclamação, quinta principal reclamação, tamanho dos arquivos. É necessário que estes arquivos aumentem, que o tamanho dos arquivos aumentem. Do jeito que está, não dá para continuar. É muito malabarismo, é muita informática que o advogado tem que fazer para poder peticionar. Sexta reclamação, tempo perdido. Identifiquei na pesquisa. Seu escritório já está estruturado para o peticionamento eletrônico? 77% sim, 23% não. Pesquisa minha, não é da comissão, não é da OAB, não endossa a opinião da OAB, uma pesquisa que eu individualmente conduzi, franqueei acesso via internet aos advogados que assim quiseram participar. Qual scanner adquirido ou que pretende comprar? Aí nós temos uma nuvem de scanners aqui. Nós percebemos que os advogados, alguns scanners acabam se destacando mais, como a Vision, o Kodak, o i940, dentre outros scanners que os advogados acabaram por adquirir, mas nós também verificamos aqui advogados dizendo que pretendem adquirir e muitos advogados que estão utilizando multifuncionais, né, que é aquele scanner de mesa junto com a impressora, não precisou trocar ou comprar um scanner de R$ 1.200, R$ 1.300 para adaptar o processo eletrônico. Como eu disse a vocês, conheço muitos colegas que usam scanner de mão para digitalizar ações inteiras, sem problema algum, e assim estão dando sequência nos seus trabalhos. Você contrataria uma consultoria para estruturar e otimizar o departamento de peticionamento eletrônico? 36% sim, 64% não. O advogado conheceu, aprendeu peticionamento eletrônico, aparentemente no que diz respeito a essa pesquisa específica. Principais desejos do advogado em relação à pesquisa. Primeiro, cursos. Segundo, tempo para adaptação. Está muito rápida essa mudança. Não tem como manter um sistema híbrido. Terceiro, continuidade do peticionamento físico. É o terceiro item mais solicitado pelos advogados. Embora eu discorde grandemente, por mais desafios que existam, problemas existam, as vantagens ainda são maiores. Quarto, scanners e funcionários para as tarefas, ou seja, alguém que pudesse digitalizar para o advogado. E quinto, padronização dos sistemas. Ele quer que padronize esses sistemas. Maior problema, já caminhando para o final, já é o fim da palestra, o maior problema identificado da pesquisa não foi o peticionamento em si, mas o maior problema identificado na pesquisa foi
informática. Né? O advogado ele reclama que peticionar não é o problema, agora o problema é formatar, é compactar, é imprimir, é gerar para PDF, é converter de JPEG para PDF, é unir grupos de arquivos, é otimizar a resolução. Tá? E às vezes o advogado efetivamente não tem essa habilidade, é manusear programas de informática. Isso acabou gerando o maior problema, segundo a pesquisa, para o advogado. Aqui é uma tirazinha, né? Levantar? Não dá, está editado já. Eu leio para o senhor. Ó. Obrigado por ligar para o suporte técnico, mas seu sistema está obsoleto e o suporte foi descontinuado. Tenha um bom dia. Então, o advogado que tentou usar o suporte também reclama muito, né, em relação ao suporte técnico do tribunal. Às vezes nós temos que recorrer a outros colegas e até as redes sociais para poder ter algum suporte em relação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Perspectivas futuras. O que vem pela frente, gente, em relação ao processo de peticionamento eletrônico? O SAGE tem um módulo criminal. Ribeirão já está rodando o módulo criminal no SAGE. A ideia do SAGE, integração com delegacias, polícia civil, militar e presídios. Já existe esse módulo. É certo que esse módulo em breve também poderá integrar o módulo do Estado de São Paulo. Hoje nós não temos a criminal totalmente desenvolvida no aspecto de sair do inquérito e já entrar na justiça eletronicamente. Integrações com tribunais superiores, isso é uma perspectiva futura, ou seja, para recurso especial, para recurso extraordinário, pode ser bem útil essa integração. Hoje isso é feito via escrevente, né, via remessa interna dos tribunais. Amplo acesso ao judiciário. Todos os requerimentos das ordens que estão ativas estão pedindo amplo acesso ao judiciário. O processo eletrônico ele não pode mitigar princípios processuais, ele não pode alterar o CPC. Né? Processo eletrônico como rito e sem regulamentação por atos que importem alteração das regras processuais. Então tem juiz que vai lá e regulamenta, tem tribunal que regulamenta e acaba preterindo uma garantia do advogado, uma garantia que está prevista na lei processual. Unificar os regulamentos, isso é uma perspectiva futura e uma necessidade. O senhor que advoga aqui em São Paulo hoje, qual que é a resolução que nós temos que ter em mente? 551 de 2011. Resolução 551 de 2011. Se eu vou para outro estado, eu vou ter que descobrir qual a resolução daquele estado que disciplina o processo eletrônico. E isso fica difícil. Perspectiva futura, unificação dos sistemas. Pode ser também aí uma necessidade de unificar os sistemas. Segurança dos sistemas, já estão passando-se a mensurar e a considerar que esse sistema, a disponibilidade dele deve ser garantida, né, para que o advogado não tenha problemas em relação aos seus clientes. E, em alguns casos, pode haver sim a suspensão de implantação de novas varas ou adoção de critérios para que novas varas ingressem no processo eletrônico, por conta dos problemas que ocorreram nas primeiras varas que foram informatizadas. Esse é um caso interessante de violação à garantia do advogado, às prerrogativas do advogado, à legislação, por conta do processo eletrônico. Ficou bem conhecido, né, um juiz, né, um magistrado aqui do TRT, que reduziu os honorários do advogado de 6% para 2%, sob a fundamentação de que o uso do processo eletrônico evitou a ocorrência de deslocamentos e o pequeno trâmite processual, não fazendo sentido um honorário em 6% nessa monta, tal como pleiteado pelo advogado. Né? Logicamente que isso gerou a reação da ordem, dos representantes, porque é um absurdo você usar o subterfúgio do processo eletrônico para alterar o que é uma garantia legal. Isso não pode acontecer. O processo eletrônico não altera a lei. Alguns tribunais mudando a ótica, o Tribunal de Minas acabou de criar o JIP, né, que é uma mistura de PJE, tem a ver com o PJE, mas há uma integração com a segunda instância. Então os tribunais tentando aí fazendo derivações, nós não sabemos onde isso vai parar, né, se cada tribunal resolver adotar a sua linha especificamente, como no caso de Minas, esse é o mais novo lançamento lá do Tribunal de Justiça de Minas, que é a Justiça Integrada ao Povo pelo Processo Eletrônico. Nós vamos continuar tendo alguns erros graves? Vamos continuar tendo erros graves. Aqui uma publicação recente aqui do Fórum Central, onde a intimação do autor para que se recolha as custas para a impressão da contrafé, né, nos termos do comunicado CG 165 de 2014. 50 centavos por folha. Tá? Senhores,
Que processo eletrônico é esse em que o advogado necessita recolher 50 centavos por folha para gerar uma contrafé? E existe fundamentação, existe esse comunicado CG 165 de 2014, que dá base à cobrança desse valor também. E isso certamente ainda será objeto de questionamento, porque não é condizente com o que nós esperamos com processo eletrônico. Prazo em dobro. É uma garantia legal prazo em dobro para contestar, quádruplo para recorrer. É uma garantia legal em caso de litisconsórcio. E aí, infelizmente, nós temos julgados nesse sentido, né? Eliminando o prazo em dobro, o artigo 191 deve ser interpretado de forma teleológica, isto é, de forma a atender à finalidade da norma. Assim, a regra contida no artigo 191 é inaplicável ao processo eletrônico, posto que não se fazem mais presentes as restrições para a vista dos autos. Ou seja, eu estou mudando a lei agora, com base no processo eletrônico? Até que se mude o CPC, o prazo é em dobro. E isso, infelizmente, tem ocorrendo e nós vamos ter que fazer frente a isso. A meta, segundo o CNJ, é que de 3 a 5 anos o PJE esteja em todo o Brasil. Em todo o Brasil, 3 a 5 anos, notícia recente do CNJ, o PJE esteja em todo o Brasil, inclusive naqueles estados que adotaram outros sistemas. Eu tenho lá minhas dúvidas em relação a isso, eu tenho lá minhas dúvidas em relação se efetivamente isso vai ocorrer, tendo em vista o estágio de desenvolvimento de outros sistemas no estado de São Paulo, como no nosso caso, no SAGE. Segundo lá o Conjuro, o CNJ estuda impor um sistema único de processo eletrônico. O CNJ não só estuda, isso foi outubro de 2013, não só estuda impor um sistema único de processo eletrônico, como efetivamente o fez. Para os senhores que quiserem anotar, resolução 185 de dezembro de 2013. Recentíssima, resolução 185 de dezembro de 2013. Essa resolução pretende unificar tudo pelo PJE, a despeito de tudo que nós já caminhamos com o sistema adotado no Estado de São Paulo. O que diz o artigo 44 desta resolução, senhores? A partir da vigência desta resolução, são vedadas a criação, contratação e instalação de novas soluções de informática para o processo judicial eletrônico, ainda não em uso em cada tribunal, bem como a realização de investimentos nos sistemas existentes. Ou seja, a partir dessa resolução estaria proibido ao Estado de São Paulo gastar mais qualquer real no sistema atualmente disponível, que é o SAGE. Isso vai gerar um problema sério, isso vai gerar uma discussão. Isso porque alguns tribunais já estão há muito tempo avançados nos seus sistemas. Eu cito sempre o exemplo do Tocantins, que vale a pena fazer uma análise desse estado em relação ao sistema de peticionamento eletrônico. Ele usava um sistema que foi descontinuado, porque disseram que era incompatível, que não daria para dar sequência. O pessoal do Tribunal do Tocantins falou, não, nós damos sequência nesse sistema. E eles usam até hoje o EPROC, primeiro e segundo grau, uma facilidade tremenda ao advogado fazer peticionamento gratuito, e o próprio tribunal consegue fazer as derivações e implementações necessárias no sistema. Olha o que aconteceu, qual foi a reação dos estados em relação à resolução 185 de 2013, que, como eu disse aos senhores, está pretendendo unificar pelo PJE todo o Estado de São Paulo. Resposta do Tribunal de Justiça sobre a imposição da unificação do PJE em todo o Brasil. A migração do PJE seria um processo caro e demorado. O TJ de São Paulo teria que trabalhar com 2 sistemas por um período, mantendo o atual, pois o PJE não é utilizado para processos físicos, há milhões em andamento, e não tem a maior parte das funcionalidades existentes no programa adotado em São Paulo. Nós temos que fazer um parênteses, né? O SAGE ele funciona para processo físico também. Qual foi a resposta do Tribunal do Mato Grosso do Sul em relação a essa resolução 185 do CNJ? Não soa razoável e até mesmo moral impedir o melhoramento de solução privada utilizada em pleno funcionamento há mais de uma década, na espera de um sistema que até o presente momento não demonstrou equivalência àqueles desenvolvidos no âmbito privado. Só para os senhores terem então uma ideia,
Enfim, senhores, chegamos ao final da nossa participação. Isso vai render muitas discussões ainda. Existe sim o interesse do CNJ em buscar a unificação. Os tribunais não estão interessados em parar todos os investimentos que já fizeram para migrar para o PJE. O fato hoje é que nós temos sistemas distintos. E nesse sentido, senhores, o papel da OAB foi e continua sendo fundamental desde o início, com a edição das 10 medidas para a inclusão do advogado no processo eletrônico. A OAB vem fazendo um papel de suma relevância, não só fornecendo estrutura nas salas dos advogados, não só por meio das cartilhas, e eu convido aos senhores, quem não acessou, a acessar as cartilhas de processo eletrônico no site da OAB. É bem verdade, algumas podem até se desatualizar, porque processo eletrônico é dinâmico e é preciso sempre estar atualizando, mas ali eu tenho a base no site da OAB e de fontes confiáveis de informação que o senhor precisa para peticionar tanto na Justiça do Trabalho como na Justiça Civil, ok? Por meio dos cursos, a OAB promove uma série de palestras, não só aqui, mas em todas as subseções. Existem também os cursos com uma duração maior, em que o advogado pode levar o seu próprio notebook, seu próprio equipamento, e principalmente, né, reivindicando direitos, participando por meio das comissões, dos conselhos, elaborando listas de melhoria, fazendo com que esse sistema seja minimamente passível ou possível de ser utilizado pelos advogados sem detrimento dos nossos direitos e garantias fundamentais. Como referência final, vou deixar só uma referência. Para quem não conhece, nós temos um grupo no Facebook, que é o facebook.com/Processo Eletrônico Brasil. É um grupo que começou lá atrás, lá em janeiro do ano passado. Durante as nossas andanças pelo Estado, fomos aí conhecendo colegas à disposição para contribuir. E, sem dúvida alguma, é uma fonte de referência muito ágil para o dia a dia. Não há pergunta que não tenha resposta no grupo. Se o senhor tem uma dúvida, uma tela azul, um sistema que não entra, está precisando fazer um peticionamento hoje, o senhor vai lá e posta seu erro, em 5 minutos o senhor vai ter mais de 10, 15 respostas. É colaborativo. Nós estamos aí suprindo uma eventual ineficiência no suporte do próprio tribunal e tem dado certo, porque no grupo você está sempre atualizado com o que há de novo, de processo e peticionamento eletrônico, e também pode postar sua dúvida pontual e já vai ter a resposta imediatamente. Eu não sei o enquadramento, eu não sei como eu converto, quais são os melhores programas. O grupo já tem um material riquíssimo, nós já estamos com quase 6 mil membros, e eu espero poder contar também com os senhores lá, participando, interagindo e ajudando nós a difundir e, de certo modo, facilitar a vida do advogado. Posso? Facebook.com/Processo Eletrônico Brasil. Facebook.com/Processo Eletrônico Brasil. Os senhores vão ver que realmente ajuda. E não é aquela ajuda teórica, mas é aquele dia a dia, aquele caso, aquele problema que o senhor está tendo, ele vai ter a resposta.